Podemos conhecer o infinito? É possível aprender o infinito, levar o infinito ao conceito? Mas como chegar ao infinito? Como o entendimento humano, que é finito, uma vez que o ser humano é um ser finito, ele pode conceber e compreender algo que é infinito. Não estaria o infinito acima da razão, fora do entendimento? Que termo de comparação poderíamos usar para captarmos a ideia do infinito? Como podemos medir? Como a razão poderia dar conta do infinito? Essas são questões que mobilizam a filosofia do autor, que é o tema da aula de hoje, que é um filósofo alemão que se chama Nicolau de Cusa e que é considerado o primeiro filósofo moderno. Ou seja, ele é um filósofo que está na rótula ou na dobradiça entre a filosofia na Idade Média e o Renascimento. É um filósofo alemão do século XV, também foi teólogo. Ele habitou um período muito conturbado, um período do cisma, onde você tinha vários papas simultaneamente, chegou a ter 3 papas ao mesmo tempo reivindicando o trono de Pedro. E mesmo depois da reunificação da igreja, no meio do século XV, ainda surgiram os antipapas, os papas renegados. Então foi um período onde a igreja ela passou por grandes divisões. Também um período de guerras, né? A Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, que devastou a França, que gerou um desequilíbrio geopolítico na Europa cristã, como a tomada também de Constantinopla em 1453, que marca para a historiografia mais autorizada o fim da Idade Média. Tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, né? Os turcos começaram a invadir a Europa a partir de Constantinopla, atual Istambul. E nesse período, pensando a partir do desafio do infinito, né? O infinito enquanto um desafio para o pensamento, Nicolau de Cusa, ele inova dentro da história da filosofia e ele abre um leque de linhas de interrogação, de linhas de pensamento, que vai ter uma ligação com o mundo, né, com a relação do ser humano com o mundo, como também ligação com a ética, ligação com a política, no que vai ficar conhecido como Renascimento e na filosofia renascentista. Como que o Nicolau de Cusa ele aborda o problema do infinito? Ele aborda a partir da teologia. Embora a teologia, evidentemente, seja um campo que não se confunde com a filosofia, né? Porque a atividade do filósofo é criar conceitos, e a teologia aborda outra metodologia para trabalhar a questão de Deus, da fé. E na filosofia Deus será um conceito, né? Existirá o conceito filosófico de Deus, que obviamente não se confunde com a categoria teológica da divindade. Mas o Nicolau de Cusa, ele vai pensar nessa interseção, nessa interferência, melhor dizendo, entre a teologia e a filosofia, porque para ele o infinito é Deus. Deus, a definição pro Nicolau de Cusa, é um ente infinito. E na medida em que ele é infinito, o ser humano não pode alcançá-lo pela razão. Ou seja, Deus, a gente não dá conta de Deus. Não temos condições de conceber, de compreender Deus, porque ele ultrapassa, ele transcende o nosso entendimento. Ou seja, ele está além das capacidades de medir, de quantificar, de racionalizar do ser humano. Deus, ele está além dos nossos limites, além dos limites do conhecimento. Seres finitos não conseguem conceber a essência divina, não conseguem conceber o infinito. Isso define uma teologia negativa. O que é uma teologia negativa? Uma teologia negativa é uma teologia que vai abordar o problema de Deus, que para Nicolau de Cusa é o problema do infinito, a partir dos próprios limites que nós temos diante dele, ou diante do infinito. Ou seja, a partir da nossa insignificância, a partir do fato de que nós, quanto mais tentamos atingi-lo, quanto mais tentamos pensar nele, mais nos anulamos, mais nos negamos, mais neutralizamos a nossa própria subjetividade. A teologia negativa vai trabalhar uma via indireta para
abordar esse problema, ou seja, ela não vai abordar o problema de Deus diretamente, ou seja, afirmando o que é Deus, ou quais são os atributos de Deus, ou como Deus funciona. Para o Nicolau de Cusa, assim como para os teólogos negativos, isso é impossível de ser formulado. Você fica aquém dessa visão divina, na medida em que você acaba projetando conceitos humanos, projetando medidas finitas, medidas de uma natureza finita, na essência divina, que é infinita. Então, o que a teologia negativa faz, ao contrário da teologia afirmativa? A partir da nossa incapacidade, nossa impotência, do fato de sermos pequenos, de sermos insignificantes diante de Deus, nós podemos, a partir de exercícios espirituais, de meditações, de práticas, de uma série de práticas de ascese, práticas ascéticas, podemos nos acercar do problema de Deus, sem nunca tocar nele com a nossa razão, porque está acima da razão essa questão. Para Nicolau de Cusa, Deus está acima do ser e do não ser. Quando estamos no infinito, quando estamos no âmbito do infinito, o ser e o não ser perdem o sentido. Os opostos perdem o sentido. Não tem mais sentido claro e escuro, o preto e o branco, a luz e a sombra, o frio e o calor, o sujeito ou subjetivo e o objeto, o objetivo. Tudo isso perde os opostos, as contradições, elas coincidem no infinito. É como mesmo as paralelas no infinito elas coincidem. Em Deus não há sentido em falar nessas distinções, que elas funcionam, elas operam simplesmente no plano do finito, no nível humano. Então, para Nicolau de Cusa, não existe termo de comparação, não existe medida, não existe proporção que nos permita aceder ao problema divino. E o Nicolau de Cusa, se diferenciando de alguns místicos cristãos da Idade Média, ele também não acredita, ele teoriza que não é possível sentir o infinito. Não é por um sentimento, uma emoção vaga, uma espécie de vínculo místico direto. Também não é algo imediato, não é algo dado, esse acesso ao infinito. Não é um sentimento oceânico, sem palavras, que poderia dar conta de Deus para Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa ele vai elaborar um método, ele vai elaborar uma filosofia ao redor disso. Não é simplesmente a negação da teologia negativa, não leva Nicolau de Cusa a negar a filosofia e postular um acesso direto e imediato. Não. Portanto, para Nicolau de Cusa, Deus, o conceito filosófico de Deus, é um transcendente absoluto. Ele transcende a realidade finita. Ele não tem termo de comparação, não tem equivalência com a realidade finita. E, portanto, ele transcende o ser humano. Nem mesmo a analogia. Não se pode predicar ou descrever o infinito, descrever Deus, por analogia às coisas humanas. Ou seja, analogamente existiria a beleza ou a perfeição ou a bondade em Deus, porque esses são atributos humanos, são atributos da natureza finita, da natureza limitada, e não da infinita e ilimitada. E nesse sentido, a teologia negativa cusana, ela vai tocar, ela vai ter alguns pontos de toque com outros pensamentos ou outras doutrinas apofáticas, ou seja, que a partir de um exercício meditativo ou de uma prática, de uma série de processos práticos, de uma praxis, consegue se acercar desse problema, como, por exemplo, o taoísmo ou o budismo. São dois exemplos orientais que têm alguns pontos de toque com a teologia negativa de Nicolau de Cusa. Um dos primeiros corolários dessa incognoscibilidade de Deus e do infinito, portanto, é a doutrina da coincidência oppositorum, em latim. Ou seja, os opostos, eles convergem, eles coincidem. Quando se está no infinito, há uma convergência absoluta dos opostos. Portanto, para Nicolau de Cusa, o método dialético também não é um bom caminho para se atingir, como, por exemplo, em Platão, os dialéticos que, a partir dos contrastes, eles vão ascendendo até
a essência divina. O livro de Nicolau de Cusa, que foi publicado em 1440, ele se chama A Douta Ignorância. Ele publicou em latim. E justamente a ideia central desse livro é que a filosofia ela é uma ignorância conquistada. A filosofia ela é você tomar consciência da sua impotência diante do infinito. É você se assenhorear do impoder que habita o pensamento, que habita essa transcendência, ou seja, para você poder transcender a realidade e atingir o absoluto, atingir o infinito, é necessário você se apoderar da sua própria incapacidade de fazê-lo. Parece um paradoxo, mas é justamente esse o método dele. O método dele é uma ignorância que não é o ponto de partida, mas é a linha de chegada. E, portanto, é uma ignorância que atinge um patamar de acesso a esse problema que você não tinha no primeiro momento. E, nesse ponto, o Nicolau de Cusa, ele toca também o método socrático, né? O método de Sócrates, né? A dimensão socrática do pensamento de Nicolau de Cusa. Porque se pensarmos em Sócrates, para ele a filosofia é a maiêutica. Né? O que é a maiêutica? A maiêutica é a capacidade de você aumentar a sua própria ignorância, ou seja, você partir das certezas dos outros, do que os outros acreditam, e você desconstruir, você, a partir de uma constante interrogação, de uma constante pergunta na qual você adere às teses do seu interlocutor, você vai mostrando como essas teses são absurdas, como essas teses elas se contradizem, como essas teses elas não permitem que se chegue até a verdade. Ou seja, nesse sentido é uma dialética, mas é uma dialética negativa, cujo objetivo é desmantelar as falsas certezas e não recolocar nada no lugar delas. Ou seja, é você parir a verdade enquanto um método, e não uma verdade que é um ponto final, não a verdade na qual você atinge a verdade, você está dono dessa verdade, não. A verdade é justamente o constante desvelamento, o constante aumento da sua ignorância em relação ao mundo. Então, a sabedoria socrática é aquela, só sei que nada sei. Ou seja, quanto mais você sabe, mais aumenta o seu espanto diante da sua própria ignorância. Então os grandes sábios são aqueles que se assumem como absolutos ignorantes, como nada sabem. Quanto mais ele filosofa, mais ele se aprofunda no conhecimento, mais ele é convicto da sua insignificância, do quanto ele não sabe nada, do quão pouco que ele sabe. É a famosa síndrome do impostor, né? Aquelas pessoas que dominam muito um assunto, que começam a se enveredar e se aprofundar num assunto, elas em certo ponto começam a sentir uma espécie de preocupação, de drama íntimo, de que elas na verdade são charlatãs, que essas pessoas não estão na verdade compreendendo e que não estariam autorizadas a falar sobre esse assunto, porque se sentem com pouca autoridade para falar. Quanto mais elas aprendem, mais elas veem que na verdade elas sabem muito pouco, que o campo do desconhecido aumenta muito mais do que o campo do conhecido. E o campo do conhecido se torna cada vez mais problemático, cada vez mais cheio de nuances e cheio de caminhos alternativos e questões internas. Então, há uma tendência ao silêncio no conhecimento, há uma tendência à incomunicabilidade do conhecimento. Essa é a verdade socrática e essa é a verdade que o Nicolau de Cusa ele assume no seu livro A Douta Ignorância. Então, para o Nicolau de Cusa, a essência do pensamento não é uma atividade lógica, racional, que vai construir, né, de maneira construtivista, construir um edifício de verdades, ou construir um grande sistema de objetivo, um sistema de certezas, um sistema de dogmas ou de verdades científicas. Não. Para o Nicolau de Cusa, no núcleo do pensamento há um nada, há um impoder. É como se tivéssemos, dentro de todas as nossas lógicas, dentro da nossa atividade lógica, né, de encadear o mundo, uma catatonia originária, uma mumificação do pensamento interno à atividade lógica. No fundo, essa lógica ela é finita, ela é limitada, ela não atinge a verdade, ela não consegue aceder a essa verdade.
ela testemunha, na verdade, essa relação de desvelamento que transcende a nossa própria capacidade e que, portanto, o máximo que a filosofia concede não é um acesso à verdade, mas é a esse núcleo interno do pensamento que está além do próprio sujeito, que está além do próprio eu, do próprio ego, daquele que conhece, daquele que estuda, daquele que pesquisa e que filosofa. Ou seja, na verdade, quando se entende que se chegou a uma verdade, quando se entende que nós atingimos uma determinada certeza, nós estamos objetificando, estamos objetivando, estamos coagulando essa verdade como se ela fosse um objeto, que nós seríamos donos. Como se ela fosse um artefato mental, um artefato intelectual, o qual nós dominaríamos. Mas para Nicolau de Cusa, a verdade nunca é um artefato, ela nunca se objetiva. Ela nunca é capaz de ser uma coisa entre as outras coisas. Uma coisa à mão. Ela não tem como existir no plano finito. Né? As verdades, elas, quando tocam o infinito, elas não conseguem se coagular numa realidade empírica, numa realidade objetiva. Existe uma atividade inconsciente, uma atividade que dá, na verdade, a ideia à mente. Todo objeto ele é uma doação de uma ideia, uma apresentação de uma ideia à mente, por essa atividade que é suprapessoal, que é impessoal e que, na verdade, está no núcleo do pensamento lógico. Então, embora a ciência e a filosofia sejam capazes de construções, de construtos mentais muito complexos e muito desenvolvidos e sofisticados, tudo isso, na verdade, parte de um automatismo lógico cuja verdadeira essência é um impoder. É um pensamento que não aceita jamais existir na categoria do particípio passado, como uma coisa, um pensamento que é um pensamento pensado. O pensamento nunca é pensado. Ele sempre é um pensamento que se retrai, que se recua e que se anula diante da própria lógica. Então, na verdade, o propósito da filosofia, da douta ignorância para Nicolau de Cusa, é você ser capaz de se libertar dessa lógica calcada no finito, nessa racionalidade calcada na objetividade, nessa relação entre sujeito e objeto que trata o próprio conhecimento, que trata as próprias verdades como objetos do conhecimento, como artefatos mentais. E o Nicolau de Cusa, nesse sentido, não é um místico no sentido um místico do sentimento, um místico da emoção, que bastaria então sentir a realidade, não sentir, né, essa transcendência, Deus ou infinito, não. Ele vai desenvolver esse método da douta ignorância através de exercícios, através de tarefas, toda uma filosofia que vai buscar refazer o percurso da lógica, o percurso da racionalidade, para ascender a gênese desse pensamento, para atingir essa instância impessoal e inconsciente que apresenta as ideias a uma mente. E aí você poderia dizer, bom, mas de que adianta, né, uma teologia negativa, uma filosofia baseada nessa transcendência? Porque no fim do caminho voltaríamos a estaca zero. Não teríamos nenhum patrimônio, nenhuma, digamos assim, nenhuma posse de uma verdade ou de uma doutrina no final dessa trajetória. Nada se objetiva, Deus, né, o infinito, continua além da razão, continua incognoscível, inapreensível. De que adiantaria tudo isso, né? E o Nicolau de Cusa tem um livro que chama O Idiota. Ele escreve O Idiota, assim como Dostoiévski depois escreveu também O Idiota. E ele diz, olha, na aparência, na sua existência que se mostra, você não consegue distinguir o idiota de um douto ignorante, ou de alguém que conquistou a própria ignorante, né, de um sábio /ignorante. Porque, na verdade, toda transformação é interna.
algo se passa, algo muda. Há uma transformação, mas a transformação ela é incorpórea. Como São Francisco de Assis dizia, né, que ele gostava de se dizer um idiota, que nada sabia. Outra referência. Ou Kierkegaard, no século XIX, o primeiro existencialista, ele elabora o conceito de cavaleiro da fé, que é justamente uma pessoa que não há nada nela, nenhum gesto que indica que ela cumpriu, né, todo o percurso e como linha de chegada atingiu a ignorância. E Nicolau de Cusa, quando escreve, ele contrasta um sistema de saber que era dominante na Idade Média, na Baixa Idade Média, que é o sistema aristotélico, ou aristotélico tomista. A partir do século XIII, ele hegemonizou a filosofia medieval cristã, também conhecida por escolástica, e no sistema aristotélico, como ele é muito balanceado, ele constrói um equilíbrio dinâmico e que está todo momento medindo, julgando, sopesando as coisas, né? E tem dentro disso toda uma teoria da justiça que visa analisar os particulares em sua particularidade, os desiguais na sua desigualdade. O pensamento aristotélico, quando se refere a Deus, ele se refere a partir da figura da analogia. Então, se pode falar de Deus de uma maneira análoga a que se fala das coisas humanas. Para Nicolau de Cusa, isso é impossível. É preciso levar o infinito a sério. O infinito, Deus, e portanto a teologia, estão além de qualquer lógica. Não vale a lógica aristotélica, o órgão aristotélico, ele perde a sua validade quando se está trabalhando o infinito. Você tem o próprio princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, como eu já até comecei a comentar aqui, ele não vale mais quando se atinge o infinito para Nicolau de Cusa. É preciso, então, elaborar outra filosofia, outra lógica que possa dar conta do desafio do infinito. E é nesse ponto bem singular, bem específico, que se pode dizer que o Nicolau de Cusa ele é o primeiro moderno. Porque é o que vai caracterizar a filosofia na Idade Moderna. Essa inserção do infinito no pensamento. Ou o pensamento que tenta galgar o infinito. A ligação, né, introduzir o infinito no pensamento e introduzir o pensamento no infinito. E aí, o Nicolau de Cusa, ele se apoia num filósofo do século V depois de Cristo, que é um neoplatônico, do neoplatonismo clássico, do Império Romano, que se chama Pseudo-Dioniso Areopagita. Por que Pseudo-Dioniso? Porque ele assina como Dioniso, que é, na verdade, uma outra figura histórica, né, que teve encontro com o apóstolo Paulo, isso no século I depois de Cristo. Mas esse filósofo ele assina como Dioniso Areopagita e, portanto, ficou conhecido na história da filosofia como Pseudo-Dioniso. É um Dioniso falso, por assim dizer, ou postiço. E que era um filósofo que escreveu na Síria, na época. Né? Era o Império Romano do Oriente, né? O Império Bizantino, e ele escreveu em grego. E o Pseudo-Dioniso, ele concilia o neoplatonismo com o cristianismo. Ele busca justamente conciliar o conceito de uno do neoplatonismo, que é justamente o infinito, que não pode ser conhecido, que não há uma teologia direta, que nos permita, uma teologia afirmativa, que nos permita aprendê-lo e conhecê-lo. Ele está acima do ser e do não ser, o uno, no neoplatonismo, e Deus, e o Deus cristão, propriamente o Deus cristão. E de que maneira que o Nicolau de Cusa ele vai se apoiar nesse neoplatonismo cristão ou nesse misticismo cristão neoplatônico? E, portanto, mais um ponto em que ele rompe com a escolástica engessada aristotélica ou tomista aristotélica. No neoplatonismo, Deus, o uno, ele é produtivo. Ele é, na verdade, a palavra mais rigorosa, ele é ebuliente. Ele é como uma panela fervendo.
ele está ebulindo, ele está transbordando, ele a todo momento transborda de si, jorra das suas próprias bordas o que será a substância do ser e também o não ser. Né? Ele é uma espécie de jorro constante, uma ebulição constante, ou seja, não é uma figura mais estática. O Uno, diferentemente das ideias platônicas, da filosofia das formas platônica, referenciada no Platão, do filósofo da antiguidade grega, no neoplatonismo, né, que já é depois de Cristo, estamos falando aqui do filósofo do século V depois de Cristo, o Uno ele é produtivo, ele é um motor constante, ele tem uma dimensão constituinte. E mais, essa produção ontológica, esse jorro, ele não se dá num jorro único. Ele vai provocar uma espécie de cascata. Ele vai caindo em vários níveis. Talvez a imagem seja essa, de uma cascata ontológica, né? de um jorro que vai se dar em múltiplos níveis, em vários degraus, em diversos estágios do ser. E o Pseudo-Dioniso ele desenvolve toda uma teologia onde vai se caminhar gradativamente do uno de Deus, do Deus cristão, até os seres humanos e até a matéria. E aí vai ter uma angeologia, né? Vão ter os anjos, dentro dos anjos também uma nova hierarquia, ou seja, todo um escalonamento hierárquico de vários graus do ser. O uno, o intelecto divino, né? O nous, depois a alma do mundo, o plano da alma e assim por diante. Uma profusão de terras médias, né? de escalas de toda uma escala com vários níveis intermediários. Quando o Nicolau de Cusa atualiza o conceito de Uno/Deus do Pseudo-Dioniso, e portanto ele traz também essa concepção produtiva e produtivista da divindade, ele vai dizer, olha, todo o universo ele é animado por esse princípio, ou seja, é um universo vivente, na medida em que Deus ele é uma ebulição constante, então ele é produtivo e vai constituindo a realidade, e portanto é um universo monista, porém ele é subdividido em inúmeros níveis, há uma proliferação, é um mundo pletórico, há uma proliferação de níveis, de estágios, de subdivisões, toda uma hierarquia completa do ser. Sendo que, por mais seres e mais categorias de seres que existam, em diferentes níveis ontológicos, Deus é copresente a todas elas, enquanto princípio constituinte em atividade permanente. E é aí que aparece o segundo ponto que vai estabelecer o Nicolau de Cusa como o primeiro moderno, que é o fato de que ele reconhece no ser humano uma posição privilegiada, uma criatura notável e que tem uma diferença metafísica. Ele é portador de uma diferença metafísica em relação aos demais seres finitos. Embora o ser humano ele seja finito, embora ele exista entre as coisas finitas, ele também se constitua de matéria, ele é imagem de Deus. Ele é um microcosmo. E dentro desse microcosmo, ele acaba repercutindo, ele acaba refletindo o funcionamento do macrocosmo. Então, o ser humano ele é um ponto privilegiado que articula a relação entre o mundo, né, o mundo finito e o infinito. Ele permite justamente essa ligação, essa religação com o Uno, do qual ele é originário. Esse repercorrer a gênese da produção, inclusive dele mesmo, até esse Uno original, né? Essa religação, esse religare. Então, é o que o Nicolau de Cusa ele chama de uma humanidade infinitamente contraída do macrocosmo, né?
é humanos Deus. A humanidade é humanos Deus. E ao mesmo tempo, cada ser humano ele é Deus humanatus. Ou seja, cada ser humano ele reproduz em seu microcosmo, e a humanidade enquanto um todo também reproduz o funcionamento do universo vivente como um todo. Há uma ligação entre o macrocosmo e o microcosmo que se dá entre o ser humano e Deus, ou entre o ser humano e o infinito. E não é à toa que também a partir desse filósofo neoplatônico, que é o Pseudo-Dioniso, o Nicolau de Cusa, ele vai dar importância e vai trabalhar também outras tradições que funcionam nessa ligação micro-macrocosmo, nessa doutrina das semelhanças, né, onde o mundo é um hall de espelhos, onde as relações elas estão sempre se correspondendo, onde as coisas parecem umas com as outras em muitas escalas diferentes. Há uma ressonância em muitos níveis da própria realidade. Então, você tem a Cabala, por exemplo, o Nicolau de Cusa considera, né, que é uma tradição que vai buscar as correspondências entre as coisas a partir de outros textos, né, a Cabala judaica, a Cabala cristianizada, a Cabala grega, também a tradição hermética, né, toda essa tradição que vem do século II depois de Cristo, dos sábios, né, Hermes Trismegisto é um dos autores considerados, também é levado em consideração. Por quê? Porque propiciam a legibilidade dessas semelhanças que se reproduzem nos muitos níveis, nas muitas escalas. E aí, embora o ser humano não possa alcançar Deus, não possa alcançar o infinito, não possa transcender a partir da razão, da proporção, do conhecimento que ele adquire a partir das coisas finitas, o Nicolau de Cusa fala que a partir do intelecto, e aí o intelecto, ele participa do intelecto divino, e aí é uma diferença entre razão e intelecto, porque o intelecto, ele a partir do método negativo, né, da via negativa e indireta, que é a via da teologia negativa, o intelecto ele pode traçar exercícios, uma prática para alcançar o problema do infinito e o problema de Deus. O intelecto, embora ele não possa conhecer o infinito e não haja termo de comparação que o permita racionalizar o infinito, ele pode intuir o infinito. Ele pode ser mobilizado por esse pensamento. Ele pode alcançar essa gênese do pensamento, esse poder no núcleo de toda a lógica e, portanto, intuir o infinito. E aí há uma diferença que o Nicolau de Cusa traça entre a razão, que está nas coisas finitas e que segue a lógica aristotélica, e o intelecto, que é o infinito, que toca o infinito e que, portanto, leva à culminação da douta ignorância no amor intelectual. O amor intelectual, em latim amor intellectualis, ele não é nem um amor erótico, sensual, nem um amor cerebral, um amor meramente mental. O intelecto para o Nicolau de Cusa, ele propicia uma ascensão em direção ao infinito. Ele permite abarcar, portanto, a presença divina em cada coisa, em cada um. E o ser humano ele contém essa tendência, ele pode desenvolver essa tendência a partir dessa teologia, desse misticismo intelectual do Nicolau de Cusa, na direção de uma outra lógica, de uma outra filosofia, uma filosofia moderna. E nesse sentido, o Nicolau de Cusa ele prenuncia vários caminhos da história da filosofia e vários modos de elaborar essa ligação do ser humano com o mundo, próprias da Renascença, mas também concepções éticas e concepções políticas. Um caminho que vai ser desenvolvido a posteriori, que vai ser desenvolvido a partir da Renascença e desse pioneiro que é Nicolau de Cusa, é, por exemplo, Kant. Esse método do Nicolau de Cusa de pensar a partir dos limites, né, até onde vai a razão, quais são os limites do conhecimento e como eu posso elaborar uma filosofia ao redor do incognoscível, do que é em si, do que não admite predicação, do que não respeita a lógica, pelo menos a lógica não contraditória e a lógica, né, aristotélica clássica, vai reaparecer em Kant, na estética transcendental, onde ele trabalha também o conceito de intuição e onde ele vai
anunciar a epistemologia, né, a teoria do conhecimento. Pensar a partir dos limites do que pode ser conhecido, a divisão entre uma realidade noumenal divina e uma realidade fenomenal e humana. Mas também outros caminhos diferentes, né, por outras ramificações do pensamento, que é, por exemplo, a aventura de Spinoza. Spinoza, talvez o seu grande trabalho seja reinserir a transcendência na imanência, ou seja, restituir Deus ao plano da imanência, restituir Deus às coisas. E aí não é exatamente um panteísmo, né? Porque o panteísmo vai dizer que Deus está nas coisas, mas esse Deus não é infinito. Na medida em que eu consigo que o infinito, né, que a substância é infinitamente infinita, ela passe a ser conhecida a partir do finito, dos modos finitos, eu tenho uma filosofia muito diversa do que um panteísmo vulgar, por assim dizer. Historicamente, o Nicolau de Cusa ele viveu numa época que a igreja ela buscava reconciliar os seus rachas, né, reconciliar suas diversas seus cismas interiores, né? Ele nasceu na época do cisma do Ocidente, onde você chegou a ter 3 papas simultâneos, um papa em Avignon, um papa alemão, um papa em Roma. Depois houve a reconciliação, né, no Concílio de Constança, em 1417. Os papas eles se excomungavam uns aos outros. Houve um período na cristandade que todos os cristãos eram excomungados, porque cada papa excomungava quem seguia os outros papas e todos reivindicavam legitimidade. Mas ao longo do século XV essas disputas, essas lutas internas da igreja, elas continuaram. E o Nicolau de Cusa ele chegou a ser cardeal da Igreja Católica e ele era um emissário, ele foi... eram confiadas missões ao Nicolau de Cusa, que era muito hábil na diplomacia e muito envolvido com a política eclesiástica de seu tempo. E uma das missões que ele recebeu foi buscar a reconciliação da Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa Bizantina, né, o Império Romano do Oriente, com o fim do Império Romano do Ocidente, virou o Império Bizantino e existia no século XV ainda. Você tinha a capital em Constantinopla, atual Istambul, e tinha um imperador lá. E o Nicolau de Cusa ele vai a Constantinopla para costurar essas relações diplomáticas, para fazer um concílio que acabou se realizando na Itália, um concílio de reunificação da Igreja do Ocidente e do Oriente. E é nessa viagem, nessa missão, que ele diz ter a inspiração para escrever a Douta Ignorância. E, na verdade, toda a sua filosofia ela é um desdobramento da Douta Ignorância. Então, é um filósofo que também tem muitos insumos orientais, muitos insumos vindo dos gregos. Não só as tradições herméticas, não só a Cabala, mas também as traduções diretamente do grego do neoplatonismo. Só de pensar que o Pseudo-Dionísio, que é uma das grandes referências dele, era um sírio também, que era uma província do Império Bizantino. E essa costura diplomática do Nicolau de Cusa, ela é bem sucedida, e na década de 1430 para 1440, o concílio se realiza em algumas cidades italianas, em Ferrara, e depois ele vai para Florença, e se chega a uma tentativa de reunificação, e é um momento também de muita troca, de muita hibridação. Há um sincretismo muito grande das tradições orientais da filosofia, o neoplatonismo, o hermetismo, com o estado em que se encontravam os estudos aristotélicos e platônicos na Europa medieval. Há um momento aí de grande conjunção. E o Nicolau de Cusa, ele participa digamos assim, do processo que levou a esse encontro. E, portanto, ele está na origem também da filosofia na Renascença, que nasce dessa hibridação, que é uma filosofia que parte de um sincretismo muito grande. E ele escreveu, motivado por essa visão de uma união das igrejas, de uma união de todos ao redor de um único Deus, porque para ele, justamente, embora inspirado pelo neoplatonismo, embora o universo ele se dividisse em muitas escalas, em muitos mundos, ele se desdobrasse em todos os intermediários, todas essas terras médias do neoplatonismo, mesmo assim prevalecia o monismo de um único Deus, do uno, que é um só, que é a esfera mais alta, que é a esfera ebuliente
do real. Então ele escreveu também uma obra sobre a concordância católica, pregando e promovendo e defendendo uma renovação, uma reforma interna ao próprio mundo cristão, e que era propiciado por esses encontros no meio do século XV. E isso não foi bem sucedido por uma série de problemas, né? O público, né, em Constantinopla, a população no Império Bizantino não lhe agradou quando os sábios, quando os teólogos e quando os políticos voltaram ao Império Bizantino, essa ideia não foi bem acolhida, mas o que realmente sacramentou a impossibilidade, né, o que sedimentou o racha, a continuação do racha entre as igrejas, foi a invasão de Constantinopla em 1453 pelos turcos, que devastaram e tomaram o Império Bizantino e, portanto, impedindo essa reaproximação em 1453. De qualquer modo, o impacto filosófico e a contribuição para o pensamento de Nicolau de Cusa, apesar de toda a fragmentariedade, a precariedade, né, dos meios com que ele articula essa filosofia, porque ele usa os meios do seu tempo, ele usa ainda os meios da escolástica, né, por dentro da escolástica e da teologia medieval que ele elabora o seu pensamento, mas ele consegue fazer ranger essa linguagem e ele elabora de fato uma inovação, uma novidade, e que vai descortinar, portanto, a filosofia na Renascença.